Bom dia a todos. É com prazer que a APDC organiza mais um dos seus pequenos almoços executivos. Eu diria hoje reforçado por termos uma sala maior, o que é sempre um grande gosto, ver uma sala desta dimensão cheia para assistir a um dos nossos eventos. Como sabem, esta linha de eventos foi criada para que nós pudéssemos discutir alguns temas concretos que estão na agenda hoje de toda a economia portuguesa, e a mobilidade é uma delas. A mobilidade, no entanto, tem várias interpretações. Os operadores de telecomunicações, quando falam de mobilidade, muitas vezes estão-se a referir aos dispositivos móveis e às redes que suportam a comunicação destes dispositivos móveis. É uma definição possível de mobilidade. Enquanto que há outros tipos de mobilidade que vão se tornando cada vez mais importantes à medida em que a vasta maioria da população mundial começa a viver em cidades. E é o caso, por exemplo, da mobilidade urbana. Hoje, e cada vez mais, vamos ter cidades maiores, mais concentradas, com uma maior população, e isso vai obrigar a que a gestão dos sistemas da cidade, entre os quais os sistemas de transporte, não só seja mais eficiente com os meios que estão disponíveis hoje, mas também que sejam reinventados outros meios e inventados outros meios de transporte que possam conviver com os meios já existentes, caso dos car sharings, bike sharings, etc., que naturalmente vão conviver com aquilo que são os transportes tradicionais no contexto de uma cidade. E obviamente que as pessoas não se movimentam apenas em cidades, mas também entre cidades e regiões, e portanto este tema da mobilidade enquanto transporte de pessoas é um tema hoje fundamental para o homem. Não é apenas um tema fundamental para a economia deste ou daquele país, mas para todas as economias e para as pessoas em geral. Porque uma das coisas essenciais para as pessoas, para além das suas necessidades alimentares e outras, é precisamente a capacidade de se deslocar. A mobilidade também é utilizada, por vezes, noutros sentidos, num sentido mais político, como a mobilidade de pessoas, de bens, de capitais, e esse ainda é um terceiro sentido com que a palavra mobilidade se usa. Hoje vamos nos focar essencialmente no segundo, neste nosso pequeno almoço executivo, que vai ter como patrocinador a A2B, que é a nova marca, o novo nome da Brisa Inovação e Tecnologia. E por isso temos o prazer de termos connosco hoje não só a administração do Grupo Brisa, mas também da Brisa Inovação e Tecnologia, agora A2B, e portanto o keynote speaker vem, como é tradicional nestes nossos pequenos almoços, já estou um bocadinho avançado na hora, da empresa patrocinadora, neste caso da A2B. Infelizmente, o speaker convidado, Pedro Bento, por razões pessoais, mas de certa gravidade, enfim, graves, não pôde estar presente e irá ser substituído pelo Jorge Salles Gomes, que depois participará também ele próprio no painel. A moderação do nosso painel vai estar a cargo de uma das grandes jornalistas económicas portuguesas, Alexandra Machado, que já tem colaborado com a APDC em várias ocasiões e será ela depois a apresentar os membros do painel. Portanto, depois deste agradecimento à A2B, vou de facto apresentar o Jorge Salles Gomes, que é administrador da Brisa Inovação e Tecnologia, agora A2B, engenheiro de produção industrial pela FCT-UNL, com pós-graduações em engenharia mecânica, produção integrada por computador e gestão, e um mestrado em gestão e estratégia industrial. Foi ainda anteriormente diretor de inovação e tecnologia da Brisa Autoestradas, tem uma vasta experiência em empresas como a Sorefam e o grupo Paplaco, de onde foi também bastante conhecido aqui há uns anos atrás. Foi ainda docente universitário e consultor. Jorge, o palco é seu. Muito obrigado. Obrigado, Rogério. Bom dia. Queria agradecer à PDC, de facto, por nos receber neste pequeno almoço e de facto, lamentavelmente, tenho que estar a fazer esta apresentação para o meu colega não poder estar,
mas vou tentar fazê-la da melhor maneira possível. Portanto, relativamente aqui à nossa empresa, nós começámos por tentar olhar em volta e perceber quais são as tendências na área da mobilidade. E portanto, começávamos por Seamless Interaction, quer isto dizer, no fundo, a experiência de utilização, achamos que tem que ser clara, fluida e expedita ao longo de um dia ou de uma jornada de mobilidade. Desculpa. Automação de processos na interação com o mundo físico. Portanto, cada vez mais precisamos ter, no fundo, nesta experiência de mobilidade, uma interação com todo o mundo físico, mas que seja simples e portanto, fácil e, portanto, tudo esteja o mais possível automatizado. Cada consumidor com todos os serviços de mobilidade na mesma app e, no final do dia, tudo debitado na conta do costume. Introduzimos aqui o conceito também que nós chamamos de meta-operador, e um meta-operador, no fundo, que é um operador de operadores. Introduzimos aqui, portanto, questões como os critérios de smart pricing e os conceitos de cliente particular, ou cliente família, ou cliente empresa. No smartphone, portanto, o objetivo é termos dentro do mesmo smartphone todos os serviços disponíveis. E, portanto, no fundo, temos o tal meta-operador como agregador de todos os serviços e, portanto, colocar no nosso smartphone tanto tudo aquilo que são os serviços associados a este processo de mobilidade. Outro dos pontos é portanto, a mudança de paradigma. No fundo, a abertura de relação entre todos os prestadores de serviços e o tal meta-operador. E, portanto, temos todos os sistemas autónomos e, se possível, interligados. Os princípios essenciais para que isto funcione. Para que isto funcione são a modularidade e a parametrização de soluções. Permite-nos também a Business Analytics, isto é, segmentação de consumidores com informação proveniente da plataforma de meta-operador, que nos vai permitir, entre outros, campanhas de marketing, qualidade de serviço e outros. E, portanto, na análise destes pontos, e, portanto, no fundo, tentamos fazer aquilo que é a ligação entre pontos ou a ligação de pontos A's e pontos B's. E portanto, é este tipo de conceito de ligação que nós estamos à procura quando criamos esta nossa nova marca. Portanto, no fundo, para contextualizar esta mudança de empresa e de ótica de estar no mercado, criamos a nova marca. A nova marca, como já foi anunciado, é A2B e, portanto, que no fundo contextualiza-se em vários eixos de mudança. Desde a organização interna, e portanto tivemos que fazer várias adaptações, e portanto, para no fundo responder a esta mudança no fundo, de paradigma. Na parte das vendas, portanto, estamos com a orientação da empresa para vendas e com objetivos bem identificados. Outra das áreas que nós estamos a tentar desenvolver é a parte da entrega e, portanto, estando no mercado, o conceito de entrega, o eixo é fundamental. Olhar para o mercado e perceber e conhecer o mercado, como é que ele funciona. Introduzimos aqui, passámos no fundo do conceito da lógica de serviço, que foi o conceito que nós adotámos durante estes anos na relação que tivemos com a Brisa, para uma lógica de produto e, portanto, com a modularidade. E, portanto, são os eixos de mudança que estão associados a esta nova marca. Em termos de estrutura acionista desta empresa, a Brisa mantém-se como principal acionista, com 79% do capital, e entrou aqui um novo parceiro, um fundo de base tecnológica, que é a Patena, que é um fundo com experiência neste tipo de processo, de pegar em empresas de base tecnológica ou entidades de base tecnológica e ajudá-los no processo de internacionalização. E portanto, é esta a estrutura acionista, sendo que a gestão tem 5%. A estratégia da empresa, a nova estratégia desta empresa é sermos um facilitador de experiências de mobilidade,
com as melhores interações, com melhores soluções de sistemas inteligentes de transporte, de ITS. E, portanto, esta é a estratégia que nós decidimos seguir. As soluções que nós desenvolvemos são, no fundo, para fornecer um mercado B2B2C, isto é, nós desenvolvemos soluções e, portanto, para operadores de mobilidade, que, por sua vez, prestam serviço aos clientes finais. E, portanto, a nossa estratégia assenta aos nossos clientes, ao nosso mercado-alvo, é, no fundo, o operador ou o meta-operador, como falámos antes. Relativamente aos territórios de atuação, ainda temos como maior território a área da portagem, e, portanto, que foi exatamente por onde nós nascemos e fomos desenvolvendo. As soluções de mobilidade, que também é uma área que é bastante conhecida já na nossa atividade e onde já temos muito tempo. Serviços de pagamento, e, portanto, desde sempre, com os serviços de portagem, a parte dos pagamentos sempre estiveram associados. E, portanto, estamos a tentar agora, neste novo posicionamento, entrar no transporte público, nas cidades inteligentes e, portanto, basicamente são estes os territórios-alvo de atuação desta nossa nova empresa. Os clientes, os segmentos de clientes, Smart City Players, e, portanto, como digo, nós somos enablers e, portanto, são facilitadores de operadores e, portanto, Smart City Players, os Road Operators, portanto, operadores de autoestradas, gestores de infraestruturas rodoviárias, serviços como McDonald's, farmácias, grossistas, portanto, que são áreas onde nós já temos alguma experiência também. Transportes públicos é um dos segmentos-alvo que pretendemos atingir. Parques, e, portanto, aí já temos bastante experiência e, portanto, é conhecida, no fundo, as soluções que a Via Verde fornece aos seus clientes na área dos parques e áreas novas como a partilha de veículos. Em termos de geografias onde pretendemos, e, portanto, onde pretendemos estar presentes, o mercado dos Estados Unidos tem sido aquele onde aparecem maiores oportunidades para este tipo de atividades. O mercado português, obviamente, que é o nosso mercado doméstico e é aquele onde nós vamos ganhando a experiência para trabalhar e para desenvolver estas novas soluções. O mercado da Europa também aparece com várias oportunidades e a América Latina, onde nós também estamos a tentar entrar e estamos com algumas probabilidades de entrar na Colômbia, no Chile e, portanto, estamos à procura também de oportunidades no Brasil e no México. Relativamente a concretizações portanto, em geografias diferentes, como no caso, neste momento, temos 2 projetos ganhos já fora, ou seja, nós começámos por entrar no mercado americano numa concessão que é da Brisa, na Parkway, e, pronto, para nós foi muito importante porque começámos a ser conhecidos e a nossa tecnologia começou a ser conhecida naquela operação. Entretanto, já no âmbito da BIT, ou ainda BIT, antes da A2B, ganhámos um contrato na Carolina do Sul, o Southern Connector, 2 milhões de euros, e, portanto, onde concorremos com empresas muito grandes, relativamente à nossa, como neste caso a Transcor, que era a empresa que estava a concorrer connosco, e onde nós conseguimos, no fundo, ter soluções conseguimos ganhar isto com uma solução razoavelmente ágil. É porque isto, quando estamos a falar neste tipo de produtos, estes produtos têm pagamentos, os pagamentos têm certificações, as certificações são complexas e caras, e nós aqui fizemos uma coisa que foi concorremos com um parceiro financeiro e, portanto, essa parte, esse custo do projeto não o tivemos e, portanto, conseguimos ganhar a um gigante como a Transcor. Seguidamente, e com esta experiência e neste processo de internacionalização, estamos em vias de assinar um contrato. No outro projeto ganhamos no Illinois, portanto, num conjunto de autoestradas em torno de Chicago, um projeto de 30 milhões de dólares e onde estivemos a competir com outro gigante deste setor, que é a Xerox. Portanto, e penso que para quem não tem esse conhecimento, há várias empresas grandes que têm vindo a entrar neste mercado e portanto, nós estamos a competir num mercado, de facto, de gigantes. E, portanto, conseguimos ganhar e ganhamos exatamente pelas nossas competências
e, no fundo, por toda a experiência que nós temos vindo a ganhar em Portugal. Neste caso, trata-se de um projeto de máquinas ETOL, ou aquelas máquinas semiautomáticas de pagamento de portagens, e, portanto, a experiência, obviamente, que nós tivemos em Portugal e com a Brisa foi extremamente relevante, porque evidenciou e demonstrou naquele mercado que nós somos capazes de fazer este tipo de soluções. Os produtos que nós estamos a desenvolver e, portanto, nesta mudança de conceito do serviço para o produto, portanto, utilizando os novos paradigmas da modularidade, também estamos a rever toda a lógica de produtos que temos e, portanto, desenvolvemos produtos com novos conceitos. Portanto, temos o que nós aqui, o A2B, o Move Beyond, no fundo é uma nova versão do nosso back-office, ou seja, do lado do back-office, e portanto que está preparado pelas sinergias que tem, tanto para a parte das cidades inteligentes, como ainda e também para operadores de rodoviários. E portanto, este diria que é o nosso back-office, portanto o A2B Move Beyond, e estamos a desenvolver também, no fundo, a ligação ao mundo, portanto, mais material, ou seja, aos equipamentos que estão nos parques, nas portagens e por aí fora, o que nós chamamos o A2B Link Beyond. Portanto, no fundo, poderíamos chamar a este o nosso roadside, portanto, que é o equipamento que no fundo, que nos liga ao mundo real. E, por último, para a área da gestão de tráfego, temos um A2B Atlas, que no fundo era já uma aplicação que nós temos já há alguns anos e que permite fazer toda a parte da gestão de tráfego. Portanto, estes são, no fundo, as 4 linhas de produtos que nós temos hoje, dentro do novo conceito de modularidade e portanto, que nos permite também desenvolver parcerias com outras entidades, de modo a facilitar toda a parte da customização para novas soluções. E, portanto, esta marca pretende, e no fundo o posicionamento da nossa empresa, estarmos ligados aos melhores e aos melhores recursos, pensamos que temos os melhores recursos humanos e no fundo é muito este o princípio que nós queremos trazer com esta marca, a ligação entre pontos e, portanto, no fundo, estar ligado aos melhores. E com isto ia passar um breve filme que tenta explicar o que é no fundo, a nossa empresa. John lives here and works here, which means that he has to move across the city to get to work. But life isn't just work. John has more things to get done during the day. Wouldn't it be great if this daily commute could be integrated so John wouldn't have to connect to each point separately? Paying, for example, just one mobility bill? That's where we come in. A2B connects companies to public authorities, providing solutions for mobility payments and operations, ensuring that mobility networks are open to everyone, including tolling, with manual and electronic payments using vehicle beacons or mobile apps. Parking, all the way from accessing the parks to easy payments. Vehicle sharing, whether it is a car trip or a last-mile bike ride. Drive-thrus, from food places to groceries and drugstores. Fueling, with effortless tag payments. Public transport, which means linking trains, ferries, taxis, subways, buses, you name it. Every mobility operator is invited to play its part, along with the organizations that manage the road and city traffic, ensuring that all this flows. This way, traveling and commuting becomes a seamless mobility experience for John and everybody else. Because it's not just about going from A to B, it's about transforming the ride, making it easier, safer, more sustainable and fulfilling. And when John gets to the end, it's more than a B, it's a beyond. A to B, mobility beyond. Obrigado. Vamos sentar.
Obrigada, Jorge. Bom dia a todos. Antes de mais, agradeço o convite da APDC e das palavras exageradas do professor Rogério Carapuça. Negócios tem todo o gosto de estar aqui, falar de mobilidade. Acho que hoje ainda não vamos falar de teletransporte, embora fosse uma coisa que nós todos, de vez em quando, desejássemos muito. Chamo para este painel, o Jorge já cá está, Jorge Salles Gomes já foi apresentado, Pedro Afonso, CEO da Axion Portugal, se posso dizer assim, é CEO da Axion de Portugal desde janeiro, tendo a seu cargo a liderança e estratégia de desenvolvimento das operações em Portugal, África e em alguns mercados europeus, integra o board da Vinci Energy, engenheiro de informática e computadores pelo técnico e com o Advanced Management Program, tem um percurso de 17 anos na STIC, foi membro da Comissão Executiva da Nova Base SGPS, Managing Director da Nova Base Infrastructures and Managed Service e administrador de várias empresas do grupo. Obrigada e um bom dia também. Chamo também Rui Bento, General Manager da Uber Portugal, desde outubro de 2014, engenheiro de sistemas de informação e computadores pelo técnico também, e com o MBA da Universidade da Califórnia, esteve anteriormente na Apple e foi Country Manager em Portugal da Groupon. Chamo também o nosso convidado internacional, Sampo Iatanen, CEO da MAS Global, é considerado o pai do conceito Mobility as a Service, o paradigma de mudança da oferta de transportes, engenheiro civil de formação, desempenhou vários cargos executivos nesta área e tem sido fundador e líder de várias empresas internacionais. Já vamos ouvir falar mais da MAS Global, porque construiu o primeiro ecossistema de mobilidade mundial. O objetivo é juntar fornecedores de transportes públicos e privados e vamos já falar disso daqui a pouco. Foi CEO da ITS Finland e CEO da Helpton e vice-presidente da Destia, entre outros. Obrigada também e bem-vindo a Portugal. Vai perceber que a nossa mobilidade... Está a ser bem traduzido? Não. Mais devagar. Vai perceber que nós ainda não somos uma cidade muito móvel, mas espero que esteja cá o tempo suficiente para... Well, at least I came here pretty easily, so... Obrigada também por estar aqui. Bem-vindos a todos ao painel. Vamos falar um bocadinho da Mobility as a Service, como seria de esperar. E vou já fazer aqui um esclarecimento à mesa, vou deixar os engenheiros. Portanto, cada vez que eu disser o vosso nome, imaginem que eu disse engenheiro atrás, está bem? Como não sou da área, vamos cortar as engenharias. Eu acho que é importante começarmos por falar um bocadinho de isto é tudo muito bonito, mas o que é mais importante? A experiência para o utilizador ou o negócio para as empresas? E começo pelo nosso convidado internacional, porque já tem uma experiência em campo. Agradecia que fizesse só um enquadramento do que é a WIM e do que é que conseguiram na Finlândia fazer. Está um bocado. Well, in Finland, the core for the actual transport policy has been, at least since 2011, has been mobility as a service. Why it hasn't been ready already 2011 is that the whole concept of mobility as a service is not that easy. It's not that someone can just do it alone or one company can do it alone. It means that the whole ecosystem actually has to move at the same time. And by the time of last year, it was just about ready so that the pieces for getting people from any A to any B at any time started to be ready. So I was... How long did it take? How long did it take? Well, it took a while. To build an ecosystem as the first tends to be kind of hard, but it doesn't take that long anymore. I just flew in from Amsterdam, a big event where we declared that we're opening in September in Amsterdam, and within a month we're opening in UK. So it is actually quite doable. To the question whether it's user interface or business to companies, the trick is that it has to be both. There's no other way. And the big question that you have to ask all the time is, what would it take to any of you to give up your car? What would I have to promise? If you can answer that question for even one person, then I think you're onto something. E consegue responder de alguma forma a essa questão? Não.
Can you respond? Well, it's been actually surprisingly good now in Helsinki. We didn't expect, we wanted to try it out, pilot it first. We had a live service in last June, and then in October we started getting actual paying customers in. We didn't market at all. We wanted that maybe 100 or something would want to start using it, and we have a queue of 2,500 people who want to subscribe now, and we've used zero in marketing so far. It seems that people are much more willing than actually us in transportation. I've spoken about this in over 1,000 occasions. And when I talk to transport professionals, every professional tends to say that, it's going to be so hard, the silos and everything. You have to open up Uber and taxis and buses and all of that. It's going to take a long time. And then when I talk to normal people and they see, look, would you like to buy your mobility like you buy your mobile subscription? The only one question that they tend to have is, I get it. And then they ask, that shouldn't be rocket science. Why isn't it here yet? Qual é o vosso modelo de negócio? O que é que ganham na aplicação? Por utilizador? Well, think of it this way. People spend roughly in their cars, roughly about 500 euros every month. If I could get almost the same money out of you, but do it in a better way, use public transport, put you walking, biking, give you a car when you need it, hopefully Uber, taxi, all of those when needed, but still have that same level of money. And if I can even affect, which we've been able to now show in Helsinki, the modal split, that we put you much more in public transport than you actually think, well, there's added value in that. Rui, acha que nós conseguimos caminhar para aí? Seria ótimo para a Uber que as pessoas deixassem o carro particular, não é? Mas... Sim, esse acaba por ser o nosso principal desafio, ou seja, aquilo que a Uber vem trazer às cidades é uma forma simples e conveniente das pessoas viajarem com um toque no smartphone. Eu diria que o nosso principal oponente para conseguirmos ter uma penetração grande nas cidades onde estamos, para conseguirmos pôr cada vez mais pessoas em movimento, é o uso do carro próprio, ou seja, a maior parte das grandes cidades de todo o mundo são todas elas cidades muito diferentes, muito heterogéneas. Tóquio é muito diferente de Nova Iorque, Singapura é muito diferente de Londres, Lisboa é muito diferente de Berlim, mas todas estas grandes cidades do mundo têm um denominador comum e um desafio em comum, que são os grandes congestionamentos de tráfego que todas elas têm, que são as infraestruturas insuficientes que existem para transportar todas aquelas pessoas em carros individuais do ponto A para o ponto B. E hoje esse é o nosso grande desafio, é darmos às pessoas a noção, a ideia, a opção de poderem viajar do ponto A para o ponto B sem usarem o carro próprio, que é um ativo que por acaso costuma ser o segundo ativo mais caro de uma família, que passa 96% do tempo parado numa garagem, num estacionamento, que ocupa e que prende grande espaço ou grandes espaços das cidades que poderiam ser dedicados a muitos outros propósitos, especificamente para parar carros durante todo o dia. E, portanto, esse é o nosso grande oponente. E as soluções são várias. Partem, por um lado, por aquilo que nós já começamos a fazer um pouco, que é oferecer às pessoas a capacidade de pegarem no seu telefone, carregarem no botão e terem uma viagem do ponto A para o ponto B. Parte um bocadinho, e cada vez mais no futuro, por termos uma ligação cada vez mais multimodal. Ou seja, é muito interessante o que nós vemos hoje em Lisboa, que mais de 70% das viagens terminam a menos de 500 metros de uma estação de metro. Ou seja, existe aqui uma ligação muito forte entre as pessoas, ou muitas das pessoas usam o Uber hoje para se ligarem às infraestruturas públicas de transporte e assim continuarem as suas viagens. Ou seja, a sua viagem, o seu dia não começa e acaba num Uber, começa muitas vezes num Uber, continua num metro e acaba num comboio, por exemplo. E depois existe mais no futuro, existe a possibilidade das pessoas partilharem as suas viagens e tudo mais, que trará os custos do seu commuting, das suas deslocações cada vez mais para baixo e fará com que o business case de uma pessoa em ter um carro próprio parado numa garagem 96% do tempo passe a ser cada vez mais diminuto e que, portanto, as pessoas cada vez mais percebam que têm a conveniência, mas também têm a economia de terem serviços de mobilidade ou utilizarem serviços de mobilidade em vez de usarem o carro próprio. Pedro, mas isto, de alguma forma, necessita aqui de uma mudança cultural ou não? Claro. Estes temas não têm uma data marcada para acontecerem. São viagens que se fazem ao nível de todos os setores da atividade económica e essa viagem demora muito tempo. Nós acreditamos, dentro do nosso grupo, o nosso grupo tem quase 200 anos. Portanto, já passou as guerras napoleónicas, 2 guerras mundiais, várias transformações na economia
E esta é mais uma que vai acontecer nos próximos anos. E, portanto, já apanhámos várias mudanças de geração. Portanto, quando fazemos planos deste tipo, é impossível desenhá-los para 3 anos ou mesmo para 4 ou 5 anos. Portanto, tem que ser a mais longo prazo. E, portanto, são viagens que todos os stakeholders têm que fazer, que demoram o seu tempo. E há aqui um ponto fundamental, que é as novas gerações estão disponíveis para consumir serviços na economia, para comprar os outcomes daquilo que a tecnologia, as infraestruturas e, no fundo, daquilo que nós temos para oferecer, estão disponíveis para comprar isso, mas não para comprar o produto, propriamente dito. Portanto, é por isso que se assiste hoje as novas gerações a comprarem menos carro, a utilizarem mais modelos de partilha de viaturas e mesmo noutras áreas. E aí, se for a outros setores, como as telecomunicações, que vão muito à frente no seu tempo, em relação ao resto das atividades económicas, percebe que todo o consumo hoje é feito já como serviço. Portanto, não há nenhuma razão para nós não acreditarmos que nos próximos anos, e não é nos próximos 3, nem nos próximos 5, que essa viagem é inevitável, vai acontecer. E, portanto, o que nós temos que fazer é preparar os nossos negócios, os nossos modelos económicos, as nossas empresas, as nossas organizações, para viver essa realidade. Precisamente, já vou ao Jorge, mas queria também, por uma questão geracional, perguntar ao Rui. De facto, há estudos que apontam para 2025, enfim, metade das pessoas que têm carro não quererem ter carro. O sentido de propriedade, de facto, alterou-se e os millennials têm um sentido de propriedade diferente do nosso ou da geração anterior. Isso vai ser uma vantagem para este tipo de serviços e só nessa geração, quando essa geração chegar ao mercado de consumo, é que vamos ver estas transformações acontecerem? Eu acho que vai ser muito mais gradual do que isso. Ou seja, acho que não vai ser um tema de hoje é muito difícil entrar e a partir de um determinado momento há um clique porque há uma dominância grande por parte dos segmentos mais jovens. Nós hoje já vemos que, de facto, as pessoas cada vez mais se predispõem, à medida que vão experimentando estas novas opções de mobilidade que têm, a substituir o carro ou a deixarem o carro em casa e a utilizarem outras formas de mobilidade. É verdade que é um processo, ou seja, nós vemos que muito mais, provavelmente há 10 ou 15 anos atrás, a vontade de uma pessoa que fazia 18 anos de idade em ter o seu primeiro carro era muito grande e o sentido de propriedade era muito grande. Hoje nós vemos que cada vez mais a idade média das pessoas que tiram a carta de condução está a atrasar-se e, portanto, mesmo nos Estados Unidos, o número vai progredindo a cada ano, ou seja, cada vez menos as pessoas veem como prioridade, assim que atingem a maioridade, tirarem a carta de condução e terem o carro próprio, porque cada vez mais têm opções e cada vez mais será um processo à medida que as opções também estiverem à altura e é todo um processo, ou seja, mesmo quando falamos de tecnologias que provavelmente vão demorar mais tempo a amadurecerem, a estarem presentes, a serem mainstream, a estarem nas nossas cidades, como os carros de condução autónoma, teremos aí provavelmente um shift ainda maior. Um shift em que hoje existe uma razão muito pessoal pela qual as pessoas hoje ainda usam um carro próprio, que é o prazer de condução, ou seja, não só o sentido de propriedade, mas o prazer de condução, a paixão de condução, que cada vez mais, a partir do momento em que as pessoas têm menos essa influência na condução no dia-a-dia, se irá esbater e cada vez menos fará sentido, aliando-se também a outro fator de que um carro de condução autónoma será provavelmente um ativo muito mais caro, que fará ainda menos sentido estar parado numa garagem e fará mais sentido utilizar como um serviço. Jorge, a Brisa tem aqui dois, a cara e a coroa, não é? Se por um lado vive das portagens que as pessoas pagam, ou seja, é bom ter carros particulares a circular e muito, não é? Tem esta nova vertente agora do negócio que está a tentar a mobilidade. Quais são as dificuldades em pôr em prática em Portugal um serviço como este da Finlândia, em que junta todos os operadores? Há claramente uma mudança de paradigma. Eu penso que essa dificuldade, a Brisa já assenta há uns tempos. Não é? Se formos ver, a Brisa e este conceito hoje de MAS, ou o que nós também chamamos de meta-operador, a Brisa já o faz através da Via Verde. Já há muitos anos. Ou seja, a Brisa já há muitos anos que saiu da autoestrada e das portagens para os parques de estacionamento e com todas as dificuldades, como falamos, foi muito difícil, mas também se criaram novos modelos de negócio para conseguir fazer isso. Passou para os drive-thrus, como o McDonald's, as gasolinas, e, portanto, teve aqui um trabalho grande de perceber para já como é que isto se pode fazer, e, portanto, é difícil, obviamente,
pôr estes operadores todos a trabalharem debaixo, no fundo, de uma só oferta que é a da Via Verde, é complexo. Mas, pronto, penso que é uma experiência que a Brisa tem e que pode partilhar. E, portanto, Mas essa experiência, esse caso que estava a referir, assenta tudo no carro particular. Juntar operadores de vários transportes será mais difícil, não é? Logo, à partida, juntá-los à mesma mesa para haver uma... Penso que será mais difícil e, se calhar, a solução passa por... Porque eu acredito que todos esses operadores vão querer também ter a gestão dos seus clientes e oferecer. Mas eu penso que isto vai passar muito pela abertura, no fundo, dos dados entre operadores e, portanto, poderem no fundo, aparecer meta-operadores, tal como a Via Verde, poderem vir a aparecer outros que agreguem as várias etapas das atividades de mobilidade de um dia. Mas é possível juntá-los à mesma mesa para isso acontecer ou não? Penso que não é difícil, desde que se perceba as motivações de todos, talvez facilite. E é esse o esforço que a Via Verde tem vindo a fazer, exatamente para conseguir, de facto, sentá-los. Não é fácil. Como digo, são 15 anos e foram muitos anos para conseguir ir sentando operadores de parques, operadores de outros tipos de serviços que a Via Verde hoje gera. Rui, estaria disposto a integrar um sistema destes ou não? Que juntasse todos os operadores? Claro. Eu acho que naturalmente faz todo o sentido. Acho que há um ponto prévio importante que é... Se não me está a dizer que não conseguiu a Uber, é? Acho que há um ponto prévio importante que é, quando nós falamos em substituir o uso do carro próprio, que é claramente uma tendência que vai levar anos, não falamos em deixar de haver carros próprios nas estradas. E eu acho que não é esse o ponto. Acho que o ponto é muito uma utilização mais eficiente dos carros que estão nas estradas. Provavelmente é estarmos a ir de casa para o trabalho, olharmos em volta e vermos todos os carros só com o condutor e todos os outros bancos vazios e um congestionamento enorme e a minha viagem de 5 km vai demorar 40 minutos, para uma realidade em que, de repente, os carros são usados de forma mais eficiente, em que são mais partilhados e que, em resultado, eu consigo ter menos congestionamentos de tráfego e consigo ter uma vida melhor na cidade porque me consigo deslocar de forma mais eficiente e mais económica do ponto A para o ponto B. E, nesse sentido, a gestão das infraestruturas onde esses mesmos carros circulam e a parceria e a colaboração de quem gera essas infraestruturas com quem proporciona estes tipos de novos serviços será naturalmente fundamental. Portanto, se nós pensarmos num produto de commuting que nos permita ir de Lisboa a Cascais e, de repente, quando comecemos a ter carros que são mais preenchidos nesse percurso, em vez de termos carros que são subutilizados, creio que há uma vitória muito grande e há um benefício muito grande para quem gera as infraestruturas, mas também para quem se desloca do ponto A para o ponto B. Mas as experiências em Portugal de car sharing não resultaram, ou pelo menos aparentemente não resultaram. Eu acho que há um ponto muito importante em relação ao car sharing, que é tipicamente, o car sharing não é uma tecnologia nova, ou não é uma ideia nova, é uma ideia que existe e que surgiu muito na crise do petróleo nos anos 60, onde as pessoas começaram a pensar que partilhar o carro, partilhar o recurso é importante. Mas tem tido sempre uma barreira significativa, que não é conveniente, é uma chatice. Se eu me quero deslocar agora e quero partilhar o meu carro, deslocar-me agora para o aeroporto, se eu tivesse que ir a uma página ou começar a telefonar a amigos a perguntar se alguém vai no mesmo sentido agora viajar, provavelmente seria muito complicado partilhar o carro. Ou seja, não é simples, não se adequar à nossa rotina do dia-a-dia. No entanto, as ferramentas tecnológicas que cada vez mais surgem e que me permitem carregar num botão e, de repente, agrupar pessoas que vão viajar na mesma altura, na mesma direção e pô-las no mesmo carro, aí sim começamos a falar de uma realidade diferente, em que, de facto, quem quer partilhar o carro não tem que fazer um grande trabalho de casa para o fazer, tem que carregar num botão e a tecnologia trata do resto. É importante que haja duas coisas, que haja tecnologia que o faça e que haja pessoas a viajarem e a estarem predispostas a utilizar este tipo de serviços. Mas tecnologia existe, não é, Pedro? A tecnologia existe. Nós temos estado a falar no contexto de empresas que têm acesso ao consumidor final. E o nosso grupo, o Grupo Vinci, não tem apetência para ter uma relação direta com o consumidor final. Somos sempre um integrador para operadores como as empresas que estão aqui representadas. E desse ponto de vista, somos um operador de referência a nível europeu, até a nível mundial. E o ponto fundamental é a zona onde o digital está hoje presente no grupo, está muito próximo da zona da energia. E quando nós estamos a falar de fazer revoluções culturais, das pessoas deixarem de utilizar uma plataforma para usarem outra, nós temos que ter um sentido maior nessa que é a utilização dessa nova plataforma.
E as novas gerações movem-se, como nós sabemos, também pelos seus propósitos. E há aqui um ponto que é, nós estamos sempre a falar de eficácia no trajeto do ponto A ao ponto B, mas há também um outro lado que é quanto limpa é a viagem que nós fazemos. Ou seja, que tipo de energia é que nós utilizamos na viagem que vamos fazer. E desse ponto de vista, nós acreditamos que nos próximos 10, 20 anos, este tema da mobilidade está agarrado a uma outra coisa, que é a transição energética. Ou seja, hoje, a forma como nós colocamos energia, nomeadamente energia elétrica, ao serviço da mobilidade, é um ponto fundamental e que não podemos esquecer. Porque se nós estivermos a falar de construir uma rede, por exemplo, para autocarros limpos, em algumas cidades da Europa, vai ser daqui a poucos anos, em cidades acima de um certo número de habitantes, em que todo o sistema de autocarros tem que ser a energia elétrica. E nesse caso, nós estamos a falar de tecnologia, não só para o acesso, ou no fundo para termos o contexto daquilo que são os utilizadores finais, mas também tecnologia para gerir de forma inteligente e eficiente a energia disponível para esses sistemas. Porque hoje o ponto que se coloca é este. Ao nível do transporte público, ou ao nível do transporte coletivo, já há uma espécie de as a service in place há muito tempo. Aliás, este conceito do as a service, só uma curiosidade, a Vinci Energies tem provavelmente o contrato mais antigo do mundo comercial com o cliente. Que é qual já agora? É um contrato que tem cerca de 200 anos e que é renovado de 3 em 3 anos, que é a eliminação da Assembleia Municipal de Paris. Obviamente que há 200 anos atrás era feito com velas, hoje é feito com LEDs. Portanto, houve de facto uma migração na tecnologia ao longo deste tempo todo, mas o modelo de serviço está in place há muito tempo. Portanto, não estamos a reinventar a roda desse ponto de vista. Já existia. Portanto, o ponto é como é que nós, hoje, com as plataformas digitais que temos, passamos a ter o contexto do utilizador. Porque o ponto é, quando eu vou apanhar um metro, quando eu vou apanhar um autocarro, quando eu vou apanhar um táxi, eu sou um utilizador indiferenciado. Portanto, as viaturas passam lá, nós passamos lá, movimentamos, mas somos completamente indiferenciados. Hoje, com o tema do digital, nós temos o contexto da pessoa. E quando nós temos o contexto da pessoa, do utilizador, e não é apenas a autenticação dele numa plataforma, não é apenas isso. É, eu sei o que é que ele costuma fazer, sei quem são as pessoas com quem ele costuma ir, sei quais são os trajetos que ele costuma utilizar, eu tenho o contexto da pessoa. E, portanto, todo o trabalho que é preciso fazer a montante de desenhar a infraestrutura de uma cidade, onde, obviamente, a mobilidade está no centro dessa infraestrutura, tem que ser desenhada para este conceito unicast, que é eu preciso de uma solução de mobilidade para mim. E nós vivíamos, se quiser um paralelo novamente com as telecomunicações, vivíamos num conceito de broadcast, que é, existiam sistemas de transporte nas cidades e completamente indiferenciadas. Portanto, eu podia apanhar um táxi, como a Alexandre podia também apanhar um táxi, eu podia apanhar um autocarro. E hoje, este conceito de termos o contexto do utilizador, eu diria que é o conceito novo e é o que o digital traz de diferente àquilo que são as infraestruturas. E é onde nós podemos encontrar modelos de negócio, onde seja possível, não só, e para nós há duas coisas que são fundamentais, é não só o tempo da viagem do ponto A ao ponto B, mas também quanto limpa é que é a viagem. Sampo, devagarinho. Várias questões aqui. Qual foi o problema com o Uber, em primeiro lugar? Percebi que havia aí um problema com o Uber. Não conseguiram tê-los na plataforma? Well, yeah, they were part of the starting, have been positive in this, but they've been the hardest one to actually integrate. I'm not sure whether it's the feeling of getting the dominance or not, but let's hope we'll get that pretty soon done. Actually, one of the biggest roles in this is that there needs to be rules of the game. Mobility as a service is a disruption for the whole branch and the offering of transportation, which means that there is a new layer of business that combines, bundles and packages this into a package that is actually the service promise of the guarantee people buy the car as an insurance. And to enable that, the operators, just like us, we need to tap into Uber, we need to tap into car shares, public transport, taxis, all of that, because otherwise the supply is not big enough. And to ensure that, actually how we look at the cities or areas where we go, it has to do with the willingness of the city and government, actually. Even though I would say
do not start a tender because that's when you mess up the whole mobility as a service market, but the willingness to push for it. I'll tell you an example. Good ones in Finland, okay, they've been doing this for a long time. Helsinki has a vision for the city, which I kind of like. It has to do with equity, equality for people, is that they want to make sure that by 2025, you're able to lead a perfectly good life without being forced to own a car. Because now, quite many actually are forced to own a car. You can't live a good life without it. That's a good one. Secondly, as I told, the government has been pushing in the ministry. It's lucky that's the Ministry of Transport and Communications. They've been pushing for the legislation, and one of the key elements that just passed the Parliament and will be in place 1st of January next year is what I call a roaming law. It states that it's okay to be Uber over there, but you'll have to open up an API to third-party service providers. So anyone that offers public transport, taxi-like services, car share, anything like that under license, will have to have a digital API for their information, for the data, for payment, for validation, and all of the things that are needed to build up an actual ecosystem of mobility as a service. And I kind of like that. It makes sure that you can invest into it without somebody pulling the things off, because we are the sort of just the last part of it. We're not the ones that actually do the service. So everybody has to take the leap of faith at the same time, because if we come to Lisbon and I don't get taxis or Uber, I can't build a mass service. If I don't get public transport, I can't build it. If I don't get access to cars, I can't build it. I have to get them all, even from day one. Mas a vossa aplicação, a WIM, integra todos os operadores, certo? Se cada um tiver uma app, ele não tem tendência a focalizar-se nessa app e não integrar? Well, of course, everyone will have their own apps, but it's about, and we're not targeting everyone. We're targeting the ones that look, can we have a big enough offering, giving enough Ubers, giving enough taxis, giving enough cars, and so on, so that we can say to one individual that, look, can we be your mobility operator and take care of all your trips within a month? Of course, for not everyone is going to be our clients, and there will be those that, okay, I want to have the Uber app, most of them will, and so on. But it makes it possible, at least, for someone to have a big enough offering to really compete against the car ownership. Because even though everyone's big in transport, Uber are the city public transport, the train operators, they're always everywhere, they're extremely big, but none of them can answer this simple question. For one individual, can you take care of all my trips within a month? Guaranteed. And no one alone can do it. That's actually how it started, the whole concept started in my head, at least. E os dados? Que partilha de dados é que existe entre os vários operadores que estão integrados na aplicação? Normally, actually, nowadays, the trends exist in a way that data is available most of the time. The routing exists, information about locations of different means of transportation exist. The hardest part tends to be the background payment and validation, especially in public transport. Take Barcelona, they're really eager to push for MaaS, but the closed gate system does not apply, it does not allow mobile validation, so you cannot get in with a mobile phone. And to be quite honest, the card as a user interface, that's not how you beat the car for the end user. So data, I've been surprised. We've been in 60 different areas, and in 20 we negotiate more, and in none of them it's ever been about the technology. It's always been about the willingness of the city to really push for this network, because they are the thought leaders and they should be on top of the market. And that tends to be the key driver, the key element in it. No vosso caso, qual é a responsabilidade do governo nessa junção? The government's responsibility, let's say, of course it varies from country to another, but how, at least I like it, and how Finland has done it is no budgets in it. You don't need to put a big project or anything. It has to be, people have to buy it. But at the same time, they take a vital role in making sure that the game rules exist, that they enable a market, they make sure that the customer rights are met,
and that they talk about it, that the policies exist, and they make sure that the transportation providers obey the rules. So it's more of making the markets, making players like us that want to go B2C to work in the benefit of the city and government. So in a way, stepping back, because normally in transportation, and I come from the field of transportation, the ways of the past have been that, okay, we have a problem for transportation, let's plan and put a tender out, and we as the city or government pick the winner, and then someone will provide some sort of a service. Now when we come to these actual services for people, and remember, you're up against the car, and what's good about the car is that it has lots of choices. And like here, I'm a strong believer that we really have to actually get the money out of the end user by having a lot of competition. Okay. Rui, nós estamos aqui a falar de um momento anterior, não é? Porque se ainda não há enquadramento para a Uber, faltam ainda muitos passos regulatórios para isto, não é? Sim, eu acho que é uma questão prévia, como é natural, ou seja, é normal que quando surgem inovações num setor tão antigo como o setor da mobilidade e que muitas vezes tão tradicionalmente regulado como o setor da mobilidade, que essas inovações nem sempre encontrem uma caixa regulatória perfeitamente adequada, uma vez que, como é natural, as leis e as regulações não antecipam o futuro. E, portanto, é muito difícil nós, em 1940, pensarmos numa lei para todos os serviços de mobilidade que vão integrar os serviços que vão surgir em 2010, quando não se fazia ideia que ia haver computador pessoal, smartphone e internet. Portanto, o que é preciso é que, naturalmente, exista uma predisposição do regulador, do legislador, de perceber o que é bom para as pessoas, o que é bom para quem usa, o que é bom para quem transporta, o que é bom para as cidades, e para terem uma predisposição a atualizarem os quadros regulatórios de forma a que a mobilidade possa também evoluir com as inovações tecnológicas. O caso português é um caso muito particular em que, de facto, existe um conjunto de quadros regulatórios que permitem a existência de plataformas como a Uber e dos operadores que são parceiros da Uber, mas são quadros regulatórios que não foram criados a pensar nesta realidade, e daí toda a discussão pública que existe, e daí também a necessidade que existe de se atualizar esta regulação para algo que seja feito de raiz, a pensar neste novo tipo de serviços. E a Uber não é caso único. Se nós pensarmos em serviços de car sharing, em que eu pego num carro que está na rua e com a aplicação abro e destranco e vou andar de carro, não existe em Portugal um quadro regulatório adequado a este tipo de serviços. Porque este tipo de serviços, quando a lei do rent-a-car foi criada, não existiam, pura e simplesmente. Portanto, é natural que todas as leis e que todos os quadros regulatórios da mobilidade devam evoluir com as inovações tecnológicas que surgem também na mobilidade. É certo, mas as evoluções tecnológicas não andam muito mais rápido que as mudanças regulatórias? Ou seja, quanto tempo é que se pode esperar por uma mudança regulatória? Andam, daí que seja preciso que haja, em primeiro lugar, um sistema existente para que a regulação seja revista periodicamente, ou seja, a partir do momento em que a tecnologia muda tão rapidamente a forma como nós utilizamos e consumimos bens e serviços, essas regulações devem ser atualizadas com alguma frequência, mas também devem ser abertas o suficiente para que possam acomodar e para que possam ser inclusivas de tecnologias que possam surgir no futuro. Ou seja, se nós criarmos regulações que são muito fechadas naquilo que existe hoje, por definição, algo que surja amanhã provavelmente não vai enquadrar em algum destes aspectos. Portanto, ter, por um lado, um processo suficientemente robusto para que possa ser revisto regularmente e ter, por outro lado, uma regulação que seja inclusiva o suficiente para que possa acomodar a inovação tecnológica são dois princípios básicos que são muito importantes em qualquer regulação onde se espera que a tecnologia vá impactar e ter um efeito. A proposta de lei que está em cima da mesa responde a esses desafios ou não? A proposta de lei que está em cima da mesa cria, em primeiro lugar, um quadro regulatório que torna toda a existência e a operação de plataformas e serviços como a Uber muito mais claro para todos. Portanto, só este primeiro passo de existir um quadro que torna muito mais transparente a operação e a utilização destes serviços é um primeiro passo muito importante. Depois há aspectos que funcionam melhor e outros que funcionam pior, mas só a noção de se criar e se dar este passo é em si uma noção muito, muito importante e que esperamos que aconteça e que tenha conclusão em breve. Jorge, nestas conversas com os operadores, onde a questão dos dados é abordada, ou seja, a retenção dos dados fica com quem e qual é a preocupação dos operadores? Querem ter o conhecimento do cliente total, não é? Existe a partilha ou não?
É fundamental que exista essa partilha. Ou seja, pelo menos nas experiências que nós temos, ou que já temos implementadas, existe. É difícil, mas é esse o caminho. Portanto, sem a existência dos dados é completamente impossível eu, por exemplo, ter um planeador, planear uma viagem e, portanto, conseguir dar informação ao utilizador. E, portanto, é fundamental que exista Mas cada operador não tende a querer os dados só para ele? Quer dizer, aí penso que é natural que isso aconteça. Penso que é isso que tem que ser desmontado. E isso não inviabiliza este tipo de inviabiliza. aplicações? Dificulta muito, obviamente. E, portanto, essa abertura tem que existir. E penso que aí, do ponto de vista regulatório, eu penso que tem que se criar, portanto, o regulador tem que ser um facilitador de que a abertura de dados exista para que, no fundo, porque depois os serviços vão ser aqueles que tiverem a capacidade de fornecer os melhores serviços, os serviços mais agradáveis para o utilizador, são aqueles que vingam e que crescem mais rapidamente. E, aliás, mais uma vez, e pegando no tema da Via Verde, sente-se e percebe-se como é que, e mesmo as resistências que nós tivemos de alguns operadores em alguns setores, acabou por ser o mercado que forçou a que esses operadores abrissem e nos deixassem entrar com as nossas soluções. E, portanto, porquê? Porque era interessante para o cliente, era agradável, era bom de utilizar a Via Verde nestes serviços. Portanto, acho que o regulador aí deve ter o papel, de facto, de facilitar que esses dados estejam abertos para que se possam criar soluções. E não há um problema de privacidade aí, não? Não, Não. isso a privacidade está garantida. Pedro, a mesma pergunta, não é? Os operadores querem reter os dados só para eles? Não? Vamos lá ver. Nestas coisas, nós às vezes tendemos um bocadinho a reinventar a roda. E eu aprendi com um cliente que tive durante muito tempo, e então já não trabalha na empresa onde trabalha hoje, que é Copy More Work Less, que é como é que a gente consegue ver outros casos noutros sítios, como é que a coisa funcionou, como é que houve aí uma certa interação. Eu estou-me a lembrar de 2 casos concretos de implementação, caso Paris, Gotemburgo, Berlim, onde nós temos alguns projetos piloto, precisamente para o tema das cidades limpas, a partir de 2025. De alguma forma, essa dificuldade já existe. E, portanto, só há 2 formas de resolver o problema. Ou há interesse económico para as partes que participam, ou há um regulador que impõe que é assim que acontece. E não há outra forma possível de fazer acontecer esse ponto. Não esquecer uma coisa relevante também, mais uma vez, vamos ver como é que outras indústrias trataram o tema. Vivíamos no passado na era do produto, hoje estamos na era do serviço. Hoje estamos muito mais na era do serviço. E quando nós estamos na era do serviço, e esta, se quiser, é a segunda fase da era, vamos passar para a era da plataforma. E essa é a terceira fase, eu diria, onde vamos estar. E a plataforma, tipicamente, pertence a um owner, que é, obviamente, o operador que tem acesso ao cliente final. É por isso que nós, Grupo Vinci, tipicamente não estamos no cliente final, porque entendemos que os nossos clientes lutam por esse espaço e esse não é um espaço, primeiro, que nós tenhamos apetência para poder participar. Portanto, o nosso papel é muito mais de trazer as plataformas digitais, as plataformas das infraestruturas das próprias cidades, a vários níveis, ao nível da energia, dos transportes, comboios, plataformas de aeroportuárias, etc. Portanto, todo esse caminho nós temos vindo a percorrer sempre com uma lógica de B2B2C. E, portanto, nunca numa lógica de B2C. E esse espaço compete aos operadores que têm acesso ao cliente final, que têm o tal contexto de cliente final. E é óbvio que cada operador quer proteger aquilo que é o seu mercado. E, portanto, desse ponto de vista, só há 2 formas. Ou o regulador impõe, ou há um interesse económico em todas as partes. Não esquecer o seguinte, que é isto. Também noutras indústrias, onde estamos na terceira fase, que é a fase da plataforma, está-se hoje a discutir como é que se passa para a era da plataforma aberta, o Open. Repare, mais uma vez usando o exemplo das telecomunicações, peço desculpa, mas é de facto o exemplo que está mais avançado desse ponto de vista, ainda hoje os operadores de telecomunicações não têm plataformas partilhadas, têm plataformas fechadas. Cá. Pronto. Existem agora tendências de plataformas abertas, como os over-the-tops, não é? E há operadores de over-the-top que utilizam, de facto, os operadores como bitpipe vendors nesses temas e, portanto, usam apenas a sua infraestrutura de passagem para entregar esse serviço aos utilizadores finais. E talvez aqui pudesse haver uma inspiração sobre como é que, nesta área da mobilidade, também se pudesse abrir as plataformas para este modelo. Porque se nós estivermos a discutir na terceira fase, que é a fase da plataforma, como é que eu integro a minha com a tua, não vai acontecer. Acho muito difícil.
As infraestruturas, nesse ponto de vista, estão preparadas para isto? Bom, as infraestruturas têm um mundo desenvolvido e têm um mundo testado em provas de conceito, em alguns casos concretos de clientes que estão hoje a comprar serviço, e temos algumas cidades onde isso está assim aplicado. Repare que hoje o que faz a diferença para as infraestruturas clássicas é o tema do digital. Portanto, são as plataformas digitais que trazem a 2 níveis. Em primeiro nível, do ponto de vista do fornecimento das plataformas, tem acesso ao consumidor final, mas também na forma como se otimizam as operações de gestão de uma infraestrutura propriamente dita. Hoje, quando nós pensamos no digital, para estas plataformas, pensamos em 2 coisas fundamentais. A primeira é a automação de alguns processos, a robotização de alguns processos. O IT chama-lhe automação, as indústrias tradicionais chamam-lhe robotização. Portanto, a palavra automação é a palavra do IT dos robôs, para robô. E há um segundo tema, que também hoje está bastante desenvolvido e bastante à frente, o tema do analytics, que é o cognitivo. E, portanto, também hoje a gente consegue dotar as infraestruturas de ferramentas que geram dados, que transportam dados, que guardam dados e que nós conseguimos, com esses dados, transformar em informação, através do cognitivo, para depois tomarmos decisões. E também a esse nível, ao nível das tomadas de decisões, elas hoje podem ser tomadas por pessoas ou também podemos ensinar algoritmos, softwares, máquinas, que também elas próprias saibam tomar algumas decisões em conjunto com as pessoas. Alguns correm bem. Vamos ficar naquilo que corre bem. Portanto, também hoje é possível fazer isso. E quando pensamos nas infraestruturas que suportam a mobilidade, não pensamos apenas no IT. Pensamos no IT, obviamente, mas se pensarmos, por exemplo, numa linha de autocarros ou algo do género, nós pensamos que, se for, por exemplo, uma linha de autocarros elétricos, tem que ter algoritmos preditivos de quais é que vão ser as rotas dos autocarros nos dias seguintes, para prever quanta carga é que vai meter no autocarro, porque, como sabe, os autocarros têm que ser carregados em momentos off, e esses momentos off, se nós colocarmos 200 autocarros a serem carregados no mesmo sítio, à mesma hora, no momento off, temos um pico de rede que tem que ser gerido. E, portanto, não nos interessa ter permanentemente o autocarro sempre com a carga máxima. Portanto, e é preciso dotar os sistemas de inteligência para saber que carga é que eu vou colocar no autocarro para os dias seguintes ou para o dia seguinte, quando é que ele retorna à base, quando é que ele tem que ir à manutenção. E tudo isto são algoritmos que podem ser instanciados naquilo que é a gestão de uma infraestrutura propriamente dita. Portanto, como lhe disse há bocado, o nosso grupo, que tem quase 200 anos, já passou por várias revoluções. Esta é mais uma, aliás, é por isso que eu estou aqui hoje, estou há 3 meses no grupo. É precisamente para trazer este lado digital a todo este trabalho que temos vindo a fazer nos últimos séculos. Já agora um parênteses, o que é a IMS, se eu ainda a conheço assim, peço desculpa, a nova base IMS, ganhou ao ser integrada na Vinci? Olha, em primeiro lugar, a nova base é uma grande empresa portuguesa, onde tive muito orgulho de estar durante 17 anos, e cujo trabalho de quase 500 pessoas foi muito valorizado por este grupo, que fui descrevendo ao longo da minha intervenção. E hoje, o que nós somos é essencialmente uma rede. Somos um grande operador de infraestruturas a nível europeu, sem dúvida. A nível mundial, a nossa referência talvez a GE, do ponto de vista de dimensão. E hoje, o que nós sabemos, portanto, como é que o grupo pensa? Já agora é mais fácil, talvez, dizer desta forma. O que é que vai acontecer no mundo nos próximos 30 anos? Portanto, o pensamento é de longo prazo, claramente. Mais de metade das pessoas vão viver em cidades. No mundo. Já é verdade no mundo ocidental. Mais de metade das pessoas já vivem em cidades. Mas no resto do mundo, se fizermos a média do mundo, mais de metade das pessoas vão viver em cidades. Quais são as 3 ou 4 áreas que vão explodir nesta mudança? Bom, o transporte aéreo neste caso, a energia e o digital. São as 3 coisas que vão surgir. É por isso que tem visto o grupo fazer várias aquisições pelo mundo, todos os anos, eu diria todos os trimestres. Há uma aquisição qualquer numa destas três frentes. E também acreditamos que o facto de estarmos expostos a uma rede que está presente em mais de 100 países do mundo nos dá um canal comercial diferente daquele que temos quando estamos sozinhos. E depois há uma nota importante que há uma coisa que é a Vinci no mundo, depois há outra coisa que é a Vinci em Portugal. Portanto, a Vinci em Portugal hoje tem a ANA, a área de energia, com a sua técnica, e a antiga Nova Base IMS, hoje a Acciones Portugal. E, portanto, é um grande grupo privado hoje em Portugal. E como é que Portugal é gris no grupo? Que é outra coisa importante. É não só a Vinci em Portugal, mas também Portugal no grupo.
Bom, somos um dos 20 maiores países dentro do grupo fora de França. E isso dá-nos uma exposição e uma apetência por sermos escolhidos para algum tipo de projetos onde é preciso alguma sofisticação e alguma diferenciação muito especial. Há algumas notas que conquistámos já nos primeiros meses, obviamente que já vínhamos a falar com o grupo há algum tempo, mas algumas notas claras. Por exemplo, falou-se aqui de Customer Experience. Nós temos uma prática de Customer Experience que trouxemos da nova base e que foi vista no grupo como uma prática com um alto nível de diferenciação, que é nós utilizarmos o design como parte integrante da construção da nossa oferta. E o design a 3 níveis. Ao nível estético, em primeiro lugar, em segundo lugar ao nível funcional e em terceiro lugar ao nível estratégico. E isso é hoje instanciado em ferramentas específicas que nós instanciamos no grupo e, portanto, há um centro de competências que foi já criado a partir de Portugal e que nós estamos hoje a fazer formação em 5 países na Europa para, de facto, utilizarmos essa ferramenta como uma ferramenta parte integrante daquilo que é o desenvolvimento da nossa oferta. Porque, de facto, tudo isto que a gente está aqui a falar começa nas pessoas, começa na utilização efetiva dos serviços de mobilidade. E, portanto, qualquer empresa que esteja em qualquer negócio que não se centre a sua atenção no utilizador, quem paga a conta no final do dia, e em alguns casos a gente sabe que em termos de mobilidade não é bem assim, mas eu diria que para aí o caminho deve tender. As pessoas estão de facto no centro e esse é um ponto fundamental para nós. Muito bem, fechamos o parênteses da IMS, da Vinci, e pegou aí num ponto importante que é a rentabilização deste tipo de aplicações, de serviço. Como é que se rentabiliza, sabendo nós, pelo menos em Portugal, que os transportes públicos são deficitários por natureza? Não pode falar da experiência portuguesa, mas como é que se rentabiliza este tipo de serviços? That's a good point. It remains to be seen. Well, the chance of making something profitable comes from the price point of a car. The total market for mobility is roughly about 10,000 billions annually. It will be pretty big in Portugal as well, and at least for looking at the cars outside, I think that people are spending quite a lot of money. So the trick is if you can get them to spend the same in the services. You know, I'm a civil engineer for transportation myself, and one of the early calculations that we made a long time ago, I'm not that old, was that a normal city person here in Lisbon, like everywhere else, could actually save money by using taxi or nowadays Uber for all of their trips and still be saving money. At least for me, that kind of came out, and why isn't anyone making business out of this? Saying that, okay, give me the money that you're spending on a car and go as much as you want, because then it changes your mind shift, because then you can say, okay, I don't have to pay every single time for Uber. Look, I'm covered, I can do as much as I want. Now the trick for this is you'll end up doing 3.5 trips a day, 6.7 kilometers on average. And if we can produce those kilometers, those trips, in a nicer way, not putting you into taxi every time, putting you more and more into public transport, then you can start making money. But the money in people's pockets, that exists. It's actually strange why people do pay for something that they do not use at all for the insurance purposes. And the more and more I talk to people, urban young people, they have their car and they say, yeah, I'm not really using it, but I kind of have to have it. Yeah, I use it maybe once a month for going out somewhere. So it's all about answering those questions. And normally it's just a small fraction of their trips that they really need the car for. And for that, to say, okay, you get a better car for that. Qual é o vosso plano de negócios? Ser rentável há quanto tempo? Well, it'll take roughly about 5 years. And if you read The Economist, we'll be bigger than Uber in that time. At least they said. I didn't say that. No, it is quite scalable. And why it's scalable? Because the pieces exist everywhere. There's always taxi or Uber. There's always public transport in pretty much everywhere. There's always access to cars, car rentals, car shares, bike shares, all of these things. Even I looked at the case of Mexico City, and they have about 200,000 taxis, quite a lot of Ubers. They have minibuses, 30,000 of them running all the time. They have metros. So
as long as you look at it from the perspective, okay, let's take one person at a time and see if with these pieces we can actually give you a full picture that looks as big as having your own car. So as long as the elements behind it, players like Prisa who actually enable these things are working for the whole ecosystem as well. So it's not just, it's never been like in telecom, it's not just the ones that have the user access that make money in it. I mean, the Nokias and the Ericssons and the Siemenses and the others still make quite a lot of money in that business just as well. But it means that we need to ride the wave of data opening up. Pôr o ecossistema a funcionar é importante, mas rentabilizá-lo também, não é? Como é que a Brisa, peço desculpa, A2B, tenciona rentabilizar este tipo de soluções? A A2B, como enabler, é um fornecedor de tecnologia e, portanto, não será sempre chegando ao pé dos operadores e, portanto, tendo uma relação com os operadores para que possa disponibilizar essa tecnologia. Sim, mas os operadores perguntam-lhe, não é? Como é que eu rentabilizo isto? E o que é que lhes responde? Eu acho que, no fundo, o cliente, se perceber o valor que tem, está disposto a pagá-lo. Veja-se o caso das autoestradas, as pessoas estão dispostas a pagar para ter um melhor serviço. Agora é preciso perceber as motivações. Como? Ou não tem alternativa? Não, tem alternativa. Mas, quer dizer, mas veja, por exemplo, a questão dos parques. Ou seja, a questão aqui está a perceber, nos players que estão aí, onde é que eles ganham e onde é que criam valor. Nos parques de estacionamento o modelo é diferente, mas no fundo, se calhar, é o operador que percebe que ganha em ter um serviço destes. E, portanto, é ele que está disponível para pagar. Se calhar nas gasolineiras, por exemplo, eu ter os postos todos disponíveis com via verde aumenta a rapidez e, portanto, em vez de um posto de gasolina perder clientes porque as pessoas não estão dispostas a esperar e saem, se calhar preferem ter um sistema destes porque lhes permite ter um tempo de duração do enchimento do depósito menor e, portanto, conseguem ter uma maior rotação. E, portanto, a dificuldade aqui é perceber como é que cada um destes atores sente que cria valor para o cliente ou para si próprio. E, portanto, é aí que nós vamos ter que ir buscar e rentabilizar esse tipo de negócio. Ou seja, não tem que ser sempre do lado do cliente final, pode muitas vezes ser do lado do operador quando este, portanto, é onde se cria o valor e ele percebe isso. Mas, na realidade, voltamos um bocadinho ao ponto de partida. Os operadores todos vêm-se concorrentes entre si, não é? Portanto, se nós estamos a dar uma plataforma que direciona o cliente para um determinado meio de transporte, vai fugir de mim. Como é que isto se consegue complementar? Eu acho que a questão é bastante mais ampla do que isso. Ou seja, como o Sam estava a dizer há pouco, o mercado de mobilidade é um mercado muito significativo e vasto, ou seja, é um mercado com muito valor. E muito desse valor está retido precisamente no uso do carro próprio, como falava há pouco. Ou seja, eu acho que as plataformas de tecnologia que vêm proporcionar serviços de mobilidade, precisamente como um serviço e não como um produto, têm muito mais a ganhar em trabalhar juntas e coletivamente do que em simplesmente competirem umas com as outras. Porque o mercado, a oportunidade que existe para substituir o carro próprio e trazer estas pessoas que hoje investem num carro próprio que passa o tempo todo na garagem para utilizarem Portanto, o concorrente uma destas... é o carro próprio. É, precisamente. E o que nós vemos é muito isso. Ou seja, hoje as pessoas usam muito as novas plataformas, o car sharing, o ride sharing, seja Uber, seja outros, de forma muito integrada e não significa que por usarem Uber só usem Uber nas suas viagens. Significa que para aquela ocasião provavelmente a Uber era a melhor opção que tinham, mas não significa que seja a única opção que têm. Sampo, queria... It's exactly this. We have some early results from Helsinki. Now, where does the money come from? It comes away from the car ownership. That actually takes away from the huge market. It takes away 85% of the market. Even in places like Amsterdam, where I was yesterday, where the modal split is quite nice, the money still lies on the car that's underused. And when we've been the operator now for some people in Helsinki, the modal split for public transport, it rose by the users from before and after much more than we expected. They used to have 48% modal split for public transport, whereas now it's 74%. So that's a quite significant rise. At the same time, they bought taxis over there with over 100 euros more than they bought before. And the same applies to car rental using all of that, because of course,
you're not relying on the underused asset of a car. So you start using quite a lot more of the other services, which means that for the transportation providers, now you're in the 15% market. And if you open up to mobility as a service, you're in the 100% market, which multiplies the whole market size. E o cidadão, o passageiro, está disposto a pagar um premium para ter essa junção de operadores ou não? Well, it's not really a premium, because if you compare it with a car, you're saving money. I have two kinds of questions. For the first package that we had was, now we have quite a lot of them. The first package was 250 euros, which is, in Finland, people spend, on average over the whole population, way over 300. And the ones that have a car spend over 500 euros. And I got two kinds of calls. Some are saying, look, the public transport ticket is only 50 euros. No one's going to buy this 250 euros. That's way too expensive for anyone to have. And then I had the second type of calls, which was, how can you make it that cheap? It's only 250 euros. That's saving hundreds and hundreds of euros for me every month. It's about what type of perception do people have in that. And the added value, where you say the premium or anything like that, it's not, we can't live on the commissions on top of Uber or anything like that. It has to be with the service promise. Quite many are willing to pay a lot of money for that car, because it's not a car, it's an insurance. It's a mobility insurance guaranteeing you freedom of mobility, the chance of going anywhere. If we can say, look, we'll give you the same freedom, we will guarantee you can go any place at any time, then that's where we have to be making our money, that we make the efforts. If Uber's not there, we'll get you a car, we'll get you a taxi, we'll get you somewhere. The big question in Finland is always, how do I get to summer house? And if I can say, look, it's in the monthly subscription, go, have a car. It's nicer than your car. We have the oldest cars in Europe, actually. So you get a nicer, new car you don't have to worry about. So it's about that convenience. It's also about the convenience, not having to register to all Ubers and taxi apps and car share apps and all of these, but you're once and you have open doors to everything. E o transporte aéreo? Quando é que se pode juntar aí? I can reveal that much, that we're quite far in negotiations with at least a couple of airlines, with the idea that, look, once we get nice roaming, let's say within Europe, that, you know, when I'm here in Lisbon, the same roaming applies that my subscription from Finland gives it to me. Of course, many ask, so when do I get flights? How much would it be for unlimited flights and all ground transport? And you wouldn't believe that it's actually not that expensive to have unlimited flights as a part of it. And technically, that part's already gone. They're far beyond ground transport and digitalization in aviation, so you can actually have that already. So within a couple of years, you can expect quite a lot in that. Em que países é que estão? Estão a trabalhar em vários países? Well, as of now, first in Finland. Within a month, we start in UK. I just came from Amsterdam, saying that at least by September we'll open up in Amsterdam, and we're getting to at least two more areas this year, and then next year, if all goes well, then it's going to be bigger expansion. Não em Portugal. Well, it's actually, in this room, we have enough people to decide the date. I mean, we know if there's willingness and openness to get this going, it takes about 3 months from us to get going. So after this, over the coffee, just decide a date and we'll be here. Jorge, isto seria concorrente? Não, penso que para já no nosso campo. Não, acho que não são nossos concorrentes. Como é que estamos? Pode-nos fazer aqui só um breve ponto de situação do projeto em Portugal? Como é que está a andar? É um projeto de mudança, como dizia há pouco, é um projeto de mudança de conceito. Portanto, nós vivemos e portanto, nascemos e crescemos a trabalhar para a Brisa, numa lógica de ir desenvolvendo todos os serviços que a Brisa tinha necessidade e, portanto, obviamente ganhamos aí um conhecimento profundo em toda a cadeia, desde o back-office
até ao que nós chamamos de roadside, seja o identificador que está no carro, sejam os serviços que disponibilizamos nos parques, nas gasolineiras, nas portagens. E, portanto, essa é a experiência que ganhamos. Ganhámos alguma experiência também interessante quando internacionalizámos a nossa tecnologia nos Estados Unidos e, portanto, percebemos novos mercados, percebemos como é que, no fundo, nós já tínhamos uma tecnologia aberta e conseguimos integrar tecnologias que lá existiam e, portanto, foi pacífico, foi relativamente pacífico. Daí as portagens, é um negócio tradicional, não é? Portagens, gestão de tráfego. Hoje em dia já temos, no fundo, gestão de tráfego as a service, tanto também na cloud. Portanto, são experiências que fizemos. Por outro lado, temos estado a partilhar ou a participar em termos de tecnologia numa experiência que a Brisa tem também na Holanda, na BNV, onde nós temos sido parceiro tecnológico e onde temos também estado a tentar com eles desenvolver novos conceitos de sistemas de mobilidade e de pagamentos, positive tolling e outras coisas, tanto inovadoras do ponto de vista do serviço ao cliente. E portanto, agora nesta nova perspectiva de abertura para o mercado e internacionalização, o que estamos a fazer é aproveitar toda essa experiência e, portanto, estamos a rever, no fundo, todas as tecnologias que temos para permitir que as tratemos como produtos e que possamos disponibilizar plataformas, desde parte do back-office até ao roadside, plataformas para parceiros que estejam connosco nestes mercados. Mas eu perguntava em concreto como é que está o projeto da mobilidade junto aos operadores, enfim, tem aquele projeto com a Carris e o metro de Lisboa, creio que é, não é? Esse é um projeto de Via Verde, portanto, nós não estamos tão próximos desse projeto, portanto, não sabemos que há evoluções, as coisas estão-se a desenvolver, estão-se a fazer alguns protótipos, mas ainda estão, pelo menos, muito no início. E já agora, é a curiosidade jornalística, vocês não tinham um projeto no Brasil, não estavam a desenvolver um projeto no Brasil? No Brasil, portanto, a Brisa teve uma operação no Brasil e no âmbito dessa operação desenvolveu um projeto que se chamava Sem Parar. No fundo é uma coisa idêntica à Via Verde, mas pronto, a Brisa hoje não tem já relação com esse projeto. Esse projeto cresceu, andou por seus pés e, portanto, a Brisa hoje não tem nenhuma relação com ele. Apesar de que aparecem-nos algumas oportunidades no Brasil e, portanto, temos uma oportunidade que está muito no início, mas achamos que vai ser um mercado, com certeza, onde nós vamos estar num futuro próximo. Desculpa a pergunta, mas disse que o projeto do Carris e do metro era da Via Verde, mas vocês trabalham com a Via Verde, não? Nesse tipo de projetos. Sim, somos um dos parceiros, mas estamos numa fase, como digo, uma fase ainda muito inicial de experimentação das tecnologias e de provas de conceito e, portanto, estamos numa fase inicial. E aí a Via Verde será mais apta a poder falar acerca desse projeto. Ok. Rui, uma pergunta que ficou ali para trás perdida que eu lhe queria fazer, enfim, que falámos aqui um bocadinho, que é a questão dos dados, de partilhar dados dos seus clientes. Até que ponto é que vocês não querem reter esses dados só para vocês? Vocês, operadores, não é? Claro, que para um operador a informação é naturalmente importante, porque é com a informação que nós conseguimos também construir serviços melhores e mais adequados aos nossos utilizadores. Portanto, eu creio que há aqui dois temas importantes a ter em conta. O primeiro de todos é esse, é o valor da informação e a forma como a qual nós, enfim, por um lado, como é óbvio, uma empresa que constrói a sua atividade tem necessidade de utilizar essa informação e a informação da sua base de utilizadores para desenvolver e para trazer serviços cada vez melhor aos seus utilizadores. E, portanto, naturalmente que temos de tratar os dados com cuidado e com o valor que têm. E o segundo ponto é a privacidade da informação dos utilizadores. Portanto, como é óbvio, um utilizador, quando viaja na Uber, confia que os dados das suas deslocações estão perfeitamente guardados e que não são utilizados para fins que não a prestação do serviço ou a prestação daquela viagem do ponto A para o ponto B. Dito isto, e tendo estes dois pontos em consideração, naturalmente que desde que, enfim, existe respeito por estes dois pontos, existirá sempre espaço para integrações mais profundas que nos permita também fazer parte de um ecossistema maior e de um ecossistema multimodal. E nós temos dado alguns primeiros passos nessa direção. Portanto, hoje uma pessoa, quando abre a aplicação do Citymapper ou do Moovit, que são aplicações que permitem e que dão opções multimodais de deslocação nas cidades e que me dizem, ok, a melhor maneira de ir do ponto A para o ponto B é apanhar um comboio até aqui, depois um Uber e depois um barco,
Nós fazemos parte destes ecossistemas precisamente porque nós vemos valor e sabemos que existe valor para as pessoas em estarmos nestes ecossistemas. E, portanto, existe vontade em fazermos parte, existe vontade em termos uma integração cada vez maior com as cidades, com os operadores das cidades e com as plataformas que fazem estas integrações e que materializam o conceito de multimodal. Sampo, estamos quase a concluir. Sampo, duas perguntas. Isto é um conceito para a mobilidade do dia-a-dia e para a curta viagem, ou para o ano e para viagens longas também? Para deslocações It longas. has to be a concept for all of that. If you can't do the daily mobility, but also the on-the-whim ride for weekends, then once again you haven't really answered the question of should I give up my car? So you have to take care of the daily stuff, but at the same time, it's not enough. We tend to say that it's not enough to have a Lisbon Mass. And why? Because then people will say, yeah, but I need my car to get out of the city. So you have to take care of the daily, but you have to take care of the extraordinary long-term and all of these one way or another. Hopefully more with trains and taxis and trains and Ubers and trains and car share. And every now and then, and look, I come from a country that's really big but not many people in there, you just have to give them the car. But it doesn't mean that they have to own it. Portanto, também não vão matar a indústria automóvel. Well, the Not so sure. car makers are actually extremely into this. They do understand, most of them, that the landscape is changing. But the need for people to move is not going to change. In a way, if you think of it this way, in Finland, I think that the average age of a car is 12.9 years. Would you take a 12.9-year-old car in car share? You probably wouldn't. So the cycle of them will change as well. And if they can move towards that, and you see that with Drive Now, Cardigo, and they're coming up with good mobility services as well, using the car. So, and still, I said that 85% of the market is with the car. Even though the modal split will be different, people are still willing to. They will not pay for a mass service, a premium thing like that, if it's perceived as public transport plus. It has to be perceived with the aspiration of having beautiful cars around you. Uma última pergunta. A preocupação principal é conveniência, preço, ou tem alguma questão ecológica associada? Alguma preocupação ecológica? So far, how we've seen it is convenience is number one. It has to be really smooth and easygoing. Otherwise, if you don't bring that freedom, they don't do anything. Secondly, you can't overprice it. That's definitely not there. But more and more, the ecological aspect is there. We always have the routing we have different is fastest and get on going soon, and then there's the greenest version of everything, and it's been chosen quite a lot. So you kind of have to have it all. Not many will just take the ecological choice if it's not at the same time convenient and in a way priced nicely. Okay. Uma última pergunta geral para acabarmos. Estamos mesmo a terminar. Igual para todos e peço uma resposta relativamente rápida, que é: qual é a principal oportunidade e a principal ameaça deste tipo de serviços? Jorge, começo por si, agradecendo desde já a participação. A principal oportunidade, eu penso que, do ponto de vista, e olhando para nós, este mercado que se abre tem uma oportunidade muito grande, que é, no fundo, todo o desenvolvimento tecnológico que pode estar a suportar este tipo de atividades. Portanto, achamos que há aqui uma oportunidade e é por isso que nós, no fundo, estamos a lançar esta empresa e estamos no mercado internacional. Obviamente que, juntando a isto, também a experiência que nós já temos, portanto, muitos anos a levar este modelo para a frente e, portanto, conhecedores desta tecnologia, eu penso que é essa a grande oportunidade. E a ameaça? Quer dizer, acho que a ameaça pode ser, eventualmente, de facto, a dificuldade que operadores possam lançar na partilha de dados para que se possa, de facto, fornecer um serviço como deve de ser e assim. Portanto, tirando isso, eu penso que é o futuro e, portanto, há coisas que não caminham naturalmente para aí. Exatamente. Obrigada. Pedro? Sim.
Muito rapidamente. Para ver isto em 3 pontos fundamentais. Em primeiro lugar, que use case é que a gente está a tentar resolver, que problema é que estamos a tentar resolver, isso tem que ser identificado. Em segundo lugar, que business case é que se constrói para isso. E em terceiro lugar, como é que se organizam os players para isso acontecer. Depois, a principal ameaça à mudança neste tema é a adoção pelas pessoas. É a adoção deste tipo de plataformas pelas pessoas, sobretudo as pessoas mais tradicionais. E isso talvez mais visível naquilo que é o carro próprio, e se estivermos a falar em Portugal é o carro próprio, mas se estivermos a falar noutros países na Europa, pode ser a moto própria ou pode ser a bicicleta própria. Portanto, é no sentido de veículo próprio ao serviço da mobilidade. Portanto, e essa eu diria que é a principal ameaça. A principal oportunidade, e aí vou focar em Portugal. Eu sou um realista positivo, os pessimistas dizem que eu sou um otimista. Mas realisticamente, de forma positiva, nós hoje temos muito mais pessoas a vir a Portugal, de fora de Portugal, estrangeiros. Temos Lisboa, que parece uma cidade como Paris ou como Londres, onde se falam N línguas, se for à Baixa, se for ao Chiado, etc. O que significa que o turismo está visível, a gente, se passear pela cidade, percebe isso. E, portanto, eu aprendi com uma pessoa que está aqui na sala, que é, neste tema do digital, muitas vezes não é preciso capital, é preciso miolos. E há aqui uma pessoa que está dentro desta sala que mencionou isso uma vez e eu nunca mais esqueci isso. E, portanto, havendo a oportunidade de muita gente a movimentar-se no nosso espaço, no espaço português, com certeza algum negócio com viabilidade vai surgir. Rui. Eu acho que o mais interessante é que oportunidades há mesmo muitas e há um espaço muito grande por explorar, ou seja, se calhar para a maior parte das pessoas que estão nesta sala, a Uber é uma aplicação que carrega um botão, aparece um carro e leva-me ao destino. Acho que o que é importante é trabalhar no que é o próximo passo e no que é que pode ser uma boa oferta para as pessoas e, portanto, nós cada vez mais damos vários passos para tornar esta oferta de mobilidade melhor para as pessoas. Um deles é, por exemplo, o tema que se falou há pouco de carros mais ecológicos e, portanto, nós vemos que uma opção de viagem que é o Uber Green, que foi lançado em Portugal, que foi exportado e que neste momento já existe no Reino Unido, em Paris, em Marrocos, na África do Sul, é uma alternativa de mobilidade interessante a partir do momento em que, por um lado, as pessoas gostam de ter a experiência de viajar num veículo sem emissões poluentes, mas também porque, e sendo muito honesto, o business case pode ser muito interessante para quem conduz estes carros, para quem deixa de pagar combustível e pode pagar a eletricidade, para quem pode ter custos de manutenção muito mais baixos e pode ter uma oportunidade económica muito mais interessante. Mas há outras oportunidades. O carpooling bem feito e com o apoio de boas ferramentas tecnológicas é muito interessante também para quem viaja, porque de repente, ao partilhar o seu carro, paga menos pelas viagens para ir do ponto A ao ponto B, mas também para quem transporta pode ser interessante, porque em vez de transportar uma pessoa no banco de trás do ponto A para o ponto B, transporta 2 ou 3 e, portanto, tem um modelo de negócio mais interessante. E depois existe um espaço também, por exemplo, se pensarmos no pricing, porque não termos um modelo de subscrição, que é algo que nós já estamos a experimentar em várias cidades dos Estados Unidos, em Nova Iorque, em Washington DC, em que as pessoas, de facto, pagar por viagem é uma coisa, e as pessoas fazem, mas pagar uma subscrição e saber que podem usar aquilo que quiserem abre novas portas e, portanto, abre um espaço muito maior à utilização de serviços de mobilidade, precisamente como um serviço e não como um ativo. Quem sabe, se o quadro regulatório permitir. E eu creio que é precisamente essa a grande ameaça. Portanto, mesmo quando falamos de outras tecnologias nas quais pensamos e estamos a trabalhar, como os carros sem motorista, como os VTOLs, os carros de aterragem e descolagem verticais, que estamos a trabalhar para as cidades, as grandes ameaças passam pelo quadro regulatório. Ou seja, se nós ainda estamos a discutir hoje se é possível ou não haver uma Uber a operar nas cidades portuguesas, como é que vai ser quando falarmos de carros sem motoristas e de carros voadores? Portanto, esses passos são provavelmente os passos que trarão mais atrito e, portanto, o tema regulatório será com certeza um tema importante. Obrigada, Sam. Para concluir, oportunidades e ameaças. I'd say that there's a big opportunity of changing the paradigm so that transport or mobility will do a lot less emission, will use a lot less space, have a lot less congestion, and be much more accessible than what it is right now. The threat of, and this without doing restrictions or management, which is what we've been doing right now. I'm not a big believer in those. We can do that even so that people actually want those solutions, not that they're pushed or managed into it. Now the threat in this is that we start creating more silos. And if we start creating more silos or new digital silos, the benefits of these potential will not be as big as they could have been.
We've seen that with the ITF's report from Lisbon and the simulations that they do, that if we don't make the ecosystem open, then there's a threat that it doesn't go as well as could have been planned. And that means that the cities and governments need to be awake now, not after things have happened. Thank you very much. Obrigada a todos. Obrigada também pela vossa atenção e presença. Ficamos todos convencidos, à espera de soluções que nos permitam esta mobilidade. De facto, agora saímos daqui todos a pedir um transporte e, se calhar, a rede ficava congestionada, não é? Muito obrigada a todos, mais uma vez, e o resto um bom dia.